Vamos começar mais um programa Lúcifer, Satanás, Diabo, é fato ou ficção? Existe. Existe, eu não tenho dúvidas disso. Existe uma criatura, né? Algo que o Criador criou, ou então é uma criatura dele, né? Feita por ele, que realmente é o Rassatã, é Satanás. O Satanás não é o mal que reside nas pessoas ou que reside em algum lugar, mas apenas não é apenas um mal abstrato, ele nem relativo, ele é um mal concreto, sabe? É um mal que existe na personificação de um ser. Esse ser é o Rassatã. Existe. Não vou dizer que sempre existiu, mas a partir de um momento na linha do tempo aí, no infinito, ele foi criado. E existe sim Rassatã, não tem dúvida disso. Oliver e Amado, sobre a etimologia de algumas palavras eu conheço, mas eu não conheço efetivamente a etimologia de todas as palavras. Então eu não saberia dizer Rassatã ou Satanás de que linha parte, de qual origem, de qual princípio, sabe? De qual eixo ou raiz. Sendo dessa forma, eu não teria como dizer aqui agora que Rassatã significa isso, aquilo, aquilo outro. O que eu posso dizer, e não há dúvidas, é que diabo significa adversário. E quando se fala em Rassatã, fala-se em diabo, adversário, né? Porque ele é adversário da nossa alma. Nós lemos na Escritura o tempo todo que ele é nosso adversário, e é verdade. O Rassatã é nosso diabo, nosso adversário, tá certo? Agora, a questão envolvendo o nome Satã, que na verdade o original é Rassatã, eu não sei dizer, né? Caberia pesquisar, Oliver. Se você fizer umas pesquisas também, de repente consegue passar para nós essa informação sobre a etimologia, né, de Satanás. Eu sei que a palavra santa, ela vem da mesma linha, da mesma origem de Satanás. Por isso a palavra santa é blasfêmia, é blasfemada, né, de santo, santa, de santificação, né? Ou seja, santificação significa se tornar mais próximo de Satã, né? Mas a palavra Satanás em si, eu não teria essa informação. Não é o significado muda todo dia, né? Eu digo de onde ela surgiu, como surgiu, o que era quando surgiu. Oliver, existem tanta coisa envolvida, existe até jogo de palavras falando. Por exemplo, caído, anjo caído, né? A palavra caído, ela pode significar alguém que caiu em pecado, mas não caiu da cadeira, nem caiu de lugar nenhum. Ou alguém que foi atirado de algum lugar. Tá certo? Jogo de palavra é muito usado pelos religiosos. Por exemplo, os sonhos de José. Irmão, você tem que ter os sonhos de José, porque José tinha sonhos. Mas eu estou falando de sonho, tipo assim, de realização. Mas o sonho de José não era de realização. Mas eles leem a José, fala do sonho de José e diz para o povo que está na igreja: você precisa ter em busca do seu sonho, que é palavra de confissão positiva, é positivismo, é terapia de grupo, é coisa mais feita para o campo psicológico, que na verdade não vai funcionar, é só para tirar dinheiro, do que uma explicação das escrituras. Mas usam jogo de palavras. Então, da mesma forma também, caído, né, anjo caído, é um jogo de palavras. Por quê? Porque eles dizem que Satanás caiu e levou contigo uma terça parte dos anjos. Caiu lá de cima. Despencou. Mas aí, na hora que convém, não fala que caiu lá de cima, despencou de cima para baixo. Mas que caiu na fé, ou que era bom e ficou ruim. Caiu em desgraça, caiu no erro, caiu de uma forma, vamos dizer, não propriamente prática, né? Na prática, física, de cair. Estou aqui sentado, vou cair. Pum, caí. Não, eu caí porque eu pequei, eu caí porque eu regredi, eu caí porque eu errei, sei lá. Jogo de palavra. Então, o jogo de palavra surge também nesse contexto para embrulhar o meio de campo. Agora, eu penso que nós não podemos seguir com algo embrulhado no meio de campo. Nós temos que debulhar isso. Tem que pegar a linha de pipa que formou o que eu chamo de um birimbolo. O que é um birimbolo, na minha visão? Eu inventei esse troço aí, não sei se alguém fala isso. É quando vai soltar a pipa que vai pegando a linha, botando tudo aqui em cima. Daqui a pouco, quando vai voltar a linha de volta, tá tudo embolado. Por quê? Porque ficou tudo embolado no chão. Então agora tem o quê? Tem que revirar a linha. Tem que pegar e desfazer de novo para poder, né, continuar. Porque se enrolar o carretel a partir dali, vai enrolar de baixo para cima, vai embolar tudo. Tá tudo embolado, Oliver. Tem que desembolar. Como se desembola? Desembola-se
na verdade, nesse contexto, separando assunto por assunto, porque cada um assunto é um assunto, cara. Não é tudo o mesmo assunto. Não tem como falar de Lúcifer, falar de anjo caído, falar de Satanás que era bom e ficou ruim, o anjo que era querubim, depois virou o capeta. Não tem como falar disso tudo junto, porque tá tudo junto, mas não estava tudo junto. Juntaram tudo. Imagina, o que é aquilo ali? Olha, aquilo ali eu tô vendo. Aquilo ali é uma rodelinha de tomate. Pô, tá bom, é uma rodelinha de tomate. O que é aquele outro ali? Naquele outro ali já foi um bife, era um pedacinho de bife. Aí aquele outro ali, o que era? Naquele outro ali era um raminho de cebola, que ainda tá ali. Não, mas não é mais cebola, não é mais tomate, nem bife, é vômito. Alguém vomitou, tá tudo junto. Tá tudo misturado. Entendeu? Aí é o que tá aí hoje, é um vômito. Tá tudo misturado, cara. Misturaram tudo, fizeram um moído. Tá certo? Então, para entender esse moído, tem que não desfazer o vômito, mas tem que lembrar do que comeu antes de vomitar. O que era aquele elemento. Cadê o tomate? Tá ali no meio do vômito? Tá, mas ele era um fruto do tomateiro. Agora, cadê o pedaço de bife? Tá? Não, era um pedaço do boi que estava andando lá no pasto ontem. Olha a cebola é aquela que estava na ramalhete de cebola lá, sei lá, de alho. Ramalhete de cebola existe? Estava lá no meio da cebolada lá, na cesta de cebola. Entendeu? Olha, então tem que ver o que era antes, para saber o que era antes, para saber como está aí hoje. Tanto que eu estou fazendo agora a série de vídeos sobre a indústria, para saber o que era a empresa antes de ser o que está aí hoje. Porque não era o que está aí hoje. O que está aí hoje já foi uma mudança muito grande para aprisionar a gente, mas é outro assunto. Então, vamos também saber sobre Lúcifer, sobre o anjo caído, sobre Satanás, como era antes de estar como hoje. E como está hoje, Oliver? Hoje está o vômito. Hoje Satanás é Lúcifer, Lúcifer é o anjo caído é Satanás, e esse Satanás era bom e ficou ruim. Então, começando respondendo Magno, né, de onde o povo evangélico tirou a ideia de que diabo, ou seja, Satanás, ele quer dizer, era um anjo bom e depois ficou mal. O povo evangélico tirou isso da mamãe. A mamãe católica já falava isso antes das filhas protestantes surgir. Então, a filha protestante surgiu repetindo o que ouvia da mamãe. E a mamãe extraiu isso diretamente do paganismo, de religiões antigas, anciãs, religiões pagãs que acreditavam que um dia teve um ser mau que disputou com um ser bom, e parece que o ser bom perdeu, né? Porque o ser mau rebelou-se, está por aí rebelado até hoje, e o ser bom não teve força nem poder para poder resolver esse problema. Ficou igual a ordem pelo caos. Ficou igual a polícia que não acaba com a bandidagem. Né? Ficou igual o Zorro, que nunca é preso pelo Sargento Garcia. Então, também esse Deus deles aí é um incompetente. Eu não tenho outro nome para dar esse Deus, a não ser incompetente. Só abrindo um parênteses, Oliver, o assunto é extenso, nós temos ainda 1h10 de programa, dá para a gente destrinchar bem, de acordo com as perguntas e respondendo, não é verdade? Mas abrindo um parênteses rápido, ontem eu conversava com um amigo meu sobre essas questões. Rapaz, e o tempo todo, meu amigo que é ateu, ele só falava do Deus da igreja cristã. Eu falava, não, cara, se você continuar falando a mesma coisa, eu só vou repetir a mesma coisa. Você está falando do Deus da religião cristã. E para mim, eu coloco esse aí debaixo do capacho, debaixo da lama. Para mim também é um Deus incompetente, vagabundo, um Deus inoperante. Mas esse não é o Criador. É o Deus do cristianismo. É outra coisa. Porque o cara ficou ateu e revoltado, e é ateu, por conta do cristianismo, Oliver. Somente por conta do cristianismo. Porque tudo que ele fala cai de acordo certinho com o Deus pregado pelo cristianismo. Mas de maneira nenhuma bate com o Messias ou com o Criador dos céus e da terra. Entende? Com a dialética que o Messias ensinou do pai dele, que é o Criador dos céus e da terra. Oliver, você tem o original e tem a cópia. Vamos falar da cópia. A cópia é o curso de teologia. O original é o seminário católico, tá certo? Então, no seminário católico, para a pessoa ser padre, a pessoa sabia que Lúcifer é o Messias. Mas na teologia dos protestantes, eles juntaram pedaços de Apocalipse, juntaram pedaço de Ezequiel, pedaço de Mateus, pedaço de Isaías, para contar a história que a católica criou. Entendeu? Na teologia protestante juntaram. Mas a teologia protestante é cópia. O original dessa porcaria é o seminário católico para padre. No seminário católico para padre, Oliver,
eles mostram claramente que Lúcifer é a luz da manhã, entende? É o portador da luz. Referindo-se ao que eles querem dizer que é Jesus, mas é Mitra. A situação é muito complexa para você destrinchar. Estão falando que é Jesus? Também não, estão falando que é Mitra. Mas entende-se que eles estão falando que é o Messias, entende? É um emaranhado de teia de aranha. Fica muito difícil num dia só, num momento só, a pessoa saber disso claramente. Porque o negócio está muito esquisito. Eles vomitaram muito, está muito misturado o que era comida e que virou vômito. Está entendendo? Então você não consegue separar o vômito mais para falar ali. Ó. Aquele ali eu tenho certeza, aquele ali é um pedacinho de alho que sobrou ali, que não foi bem amassado, sei lá. Tem até caroço de feijão no meio. Então, quer dizer, ficou muito esbagaçada a coisa, sabe, depois. Mas, certamente, a atribuição de Lúcifer a Satã, a católica não fazia, não. A filha que começou a fazer, e para justificar essa coisa do anjo bom que ficou ruim, que esse é Lúcifer, aí passou sim, Oliver, a pegar pedaços da Bíblia aqui, ali e lá, pegando Gênesis, falar de querubim, pegar Isaías, pegar Ezequiel, pegar Mateus, visto caindo Satanás como um raio, né? E pegar Apocalipse, então, houve contenda no céu, o anjo brigou com o dragão, pegaram várias partes para dar a eles condição de dizer que tem na Bíblia sobre o anjo bom que ficou ruim. E aí, por acréscimo, que esse cara é Lúcifer. Oliver, você tem um entendimento das coisas naturais, né? E Paulo fala sobre o homem natural, essa coisa toda, porque é o que, por exemplo, também os ateus se fiam, né? Aquilo que eles veem, eles dizem que vê, que está vendo e que é. O que não é palpável, o que não é físico, eles refutam, né? Uma boa parte dos ateus. Então, da mesma forma também, Oliver, existem coisas que estão neste plano e coisas que estão fora deste plano. Quando fala que os anjos estão presos em cadeias, né, nós, na nossa mente aqui, que estamos aqui, nós pensamos o quê? Cadeado, prisão, algema, corrente, né, grade, né? Sendo que um ser, não vou dizer espiritual, um ser extradimensional não vai estar preso, certamente é uma coisa física como cadeia. Então, é uma forma que tem para expressar as coisas que nós não entendemos de forma que entenderíamos. Por isso está escrito na carta que o Criador não poupou nem os anjos que pecaram. Caíram que pecaram, né? Mas os reservou para o juízo, os prendeu em cadeias para o juízo, ou seja, eles estão certos de serem réu de juízo no julgamento, como tudo, né? Que o Criador fez. Agora, nós temos a existência, Oliver, de seres extradimensionais. Seres extradimensionais nós chamamos de demônios. Demônios criados pelo Criador. Entre esses demônios, o chefe dos demônios, o próprio Satanás. Agora, independente de um grupo ou outro que pecou, que errou, não é que pecou, porque todos pecaram. Na verdade, Oliver, se for falar de um grupo que está reservado para condenação, temos que falar principalmente de Satã, que é o chefe, é o principal, pô. Por que reservar alguns e não reservar o chefão deles, né? Então, Oliver, que a questão envolvendo o que Pedro escreveu é mais para o entendimento nosso, para a gente conseguir formar uma ideia, mas não que seja exatamente figura do que existe. O Pedro, inclusive, não deu essa notícia, ele não deu essa informação, ele usou essa informação para falar a respeito dos líderes religiosos. Porque lendo o texto todo você vai ver, assim como foi na época dos profetas passados, assim como surgiram falsos profetas, surgirão também entre vós falsos pastores. Pela sua dialética, pela sua conversa, o caminho da verdade será blasfemado. Entrarão nas casas, não pouparão as viúvas. Esses homens que banqueteiam convosco são como nódoas, são como manchas, né? Marcados para o juízo. Porque o Criador não poupou Sodoma, nem poupou Gomorra. Assim também não poupou os anjos. E segue dizendo. Então, nesse contexto de falar dos líderes religiosos, é que Pedro fala que os anjos que pecaram foram reservados para o juízo. Agora, quando você fala em demônios, existem, segundo as escrituras, miriades, né, classes e castas de demônios, e em quantidades, vamos dizer assim, inimagináveis. Até porque nós não sabemos, nesse plano dimensional,
se pode ser uma pessoa, duas pessoas, nenhuma. A gente não tem como falar isso, cara. A gente não sabe. Por exemplo, o demônio é marcado, tem um chip neles para saber qual é qual, tem identidade. Esse demônio aqui é o fulano de tal, que nasceu de Beltrano. Não tem esse tipo de conversa igual o humano tem, ou animal que nós temos aqui fisicamente, tá certo? Agora, que existe uma classe separada, diferenciada dos seres humanos, uma classe de fora dessa dimensão nossa, chamado de demônio, não tenha dúvida. Alguns chamam de Anunnaki, de reptiliano, chama de sei lá, tem outro nome, né? Néfilins, né? Chamado o que for, mas é que essa classe existe, existe. Não tenho dúvidas que existe. A classe de demônios, e entre elas o chefe dos demônios, o principal, o opositor, o inimigo nosso, o inimigo da nossa alma, o Satanás mesmo. A grande questão é, o Rassatã não é um plano que o céu está lá, nós está cá, que ele sai daqui e chega lá. Outra coisa, como ele vai voltar lá no fim se ele está lá toda hora? Se você ler na Escritura, você vai ler na Escritura, ele está lá o tempo todo. Entendeu? Agora, esse está lá o tempo todo que eu estou dizendo é figura de linguagem. Não é estar lá porque lá é um lugar. É fora desse sistema. É fora desse plano dimensional. O plano dimensional que nós existimos, qual é ele? É o plano 3D. É largura, comprimento e tamanho. Largura, altura e comprimento. Tá certo? 3D. Largura, as dimensões que nós temos, né? Largura, comprimento. Eu esqueci, cara. Estou ficando maluco. Profundidade, sei lá, Madinha. A Madinha me ajudou ali. Então, largura, comprimento e profundidade. Então, o que acontece? Nesse plano, largura, comprimento, profundidade, desde uma caixa de fósforo que é minúscula, ou um dedal, até o planeta, ou os planetas, vamos dizer assim, estão tudo dentro desse plano. Sai daqui, demora um tempo, chega lá. Ah, eu vou sair daqui para ir na padaria. Tá bom, eu vou sair daqui, vou demorar um tempo, vou chegar na padaria. Que tempo eu vou demorar? Depende, eu vou a pé, vou de bicicleta, vou de carroça, vou de carro, vou de moto, vou de avião, entendeu? Mas tudo está agarrado. Tempo, espaço. Sai daqui, demora, chega lá. Sai daqui, demora menos, chega lá. Sai daqui, demora mais, chega lá. Eu vou na Bahia. Peraí, na Bahia é melhor ir a Campinas. Pô, se eu for a Campinas de carro, eu vou chegar mais devagar do que for a Bahia de avião. Entendeu? Por quê? Porque o tempo e espaço está relacionado está agarrado. Tempo e espaço. É o tempo que eu saio daqui para chegar lá. Quando você fala de extradimensional, você não tem como falar em tempo e espaço. É tanto que para viagens espaciais, Einstein defendeu que existem os buracos de minhoca, a dobradura de tempo da Enterprise. Dobradura de tempo. O tempo se curva, tipo a ferradura, sair daqui para chegar aqui, ó, não precisa passar por aqui e voltar aqui. Sai daqui direto para cá, ó. Tá certo? Então é mais rápido. É o jeito que tem para ir a Marte, vamos dizer assim. Isso tudo falando de teoria de Einstein, não estou falando da realidade. Realidade mesmo a gente não sabe. Então, quer dizer, quando você sai daqui para ir ali na dobradura de tempo ou no buraco de minhoca, no buraco de verme, aí wormhole em inglês, aí você está falando de viagem extradimensional. É outra história, tá certo? Agora, como é que a gente vai provar isso? Como é que vai viver isso? Como é que vai explicar isso? Não tem como explicar como viver, como fazer. Só pode vislumbrar essa ideia, né? Tá certo? Oliver, pela simples leitura das Escrituras, lendo o Velho Testamento e o Novo Testamento, você percebe que essa visão de que o Criador teria um inimigo, ela surge depois da volta da Babilônia, da deportação do povo da Babilônia para Jerusalém, para a reconstrução de Jerusalém. Antes, cara, não tem nenhuma menção, nenhum tipo de vírgula, ou ponto, ou qualquer outro acento a respeito disso nos livros passados. O autor que você leu aí, Oliver, eu nem imagino quem seja, mas eu penso que está de parabéns, porque ele matou a charada aí, sabe, com toda a categoria, com toda a classe, né? Falando sobre a questão envolvendo essas idas e vindas do demônio. Idas e vindas, entenda, não estou falando sai daqui e chega lá, é extradimensional, mas vamos dizer assim, desta visitação que Rassatã,
ou desse negócio de visitar a casa um do outro. Vamos usar um termo humano para ficar melhor, né? Para poder a gente entender, né? Chama mefotropotismo, sei lá o nome, tem um nome que dá isso, transformar a figura divina em figura humana para que se entenda, né? Então, Oliver, metropofismo, sei lá. Então, o que acontece? O Hasatan, ele é tipo assim, Oliver, um príncipe do Criador. Entende? Ele é um príncipe. Eu falei, o autor foi muito feliz. Ele falou aí que tem privilégio, não é isso que ele falou, o autor? Hasatan tem privilégio? Então, Hasatan é um príncipe do Criador. Um príncipe. Poderoso, sabe? Se você for ver nas escrituras, nem o anjo ousou falar a palavra contra ele, mas disse apenas, o Pai te repreenda. Nem o anjo Gabriel ousou falar. Por quê? Porque o cara, entendeu? Tem carta branca, vamos dizer assim, não vou dizer totalmente branca, mas tem carta branca. A carta branca de Satanás, Oliver, ela é dada, a carta branca de Satanás é dada, não é pelo Criador, é pela gente. Nós é que damos carta branca a Satanás para atuar na nossa vida. Nós fazemos coisas pagãs que Hasatan se agrada, cara. Oliver, quando o pessoal fazia culto para Baal, lá no deserto, quem se agradava daquilo, senão Hasatan? Quando fazia culto para Moloque, quando fazia culto para Ostera, a Será, quem se agradava, senão Hasatan? Baal, vamos dizer assim, né? Então, também, Oliver, as coisas não mudaram. Hoje em dia, as pessoas com tanto paganismo na ideia agrada a Hasatan e vai dando carta branca a ele. Então, o poder que Hasatan vai tendo não é porque ele tem poder em si próprio, mas porque as pessoas outorgam poderes a ele. Sabe? Ele falou para o Messias, ajoelha-te e me adora, e eu te darei isso aqui, aquilo ali, aquilo lá. Entendeu? Ou seja, dá um passo na direção dele, faz o que agrada a ele e ele, né? É a figura do Deus do cristianismo. Você tem que dar para poder receber, senão você não recebe. Tem que dar para Deus para receber dele, né? É a figura de Hasatan. Hasatan que falou isso para o Messias, né? Me dá a sua adoração e eu te dou riqueza. Então, cara, quando a pessoa pratica, esses dias mesmo eu estava conversando com a, acho que hoje, com a amiga que, vai em festa pagã, cara, chega lá, tem discussão, tem problema, tem briga, mas o que tu quer? Vai atrás dessas festas pagãs, cara, fica dando legalidade para Satã, cara, larga essas merdas para lá, pô. Para que nisso, né? Então, já a vida da gente já tão sofrida, o Messias já advertiu que no mundo tereis aflições, cada dia a coisa mais difícil. Perto de mim, cara, o japonês que atendia há 32 anos, fazendo portão, grade, fazendo artigos de ferro, serralheria, fechou as portas agora, cara. Não conseguiu mais manter os impostos e aluguel e tudo mais, e depois de 32 anos. Começou a trabalhar com o pai, depois o velho foi embora, ficou no lugar, fez família, fez tudo, né? E já agora teve que fechar. Então, quer dizer, tudo fechando, cara, cada vez mais difícil ganhar dinheiro, os trabalhos cada vez mais deficitários, né? Já são tantas aflições no dia a dia, cara, né? Sem ficar dando trela para Satanás, ainda mais dando trela para o inimigo, cara. Aí sujou. A questão envolvendo acreditar em seres extradimensionais parte muito mais de um conceito mental chamado fé do que de uma realidade palpável, entende? De ter visto alguma coisa diferente, né? Algumas pessoas conseguem ver, e não são poucas, não. Inclusive, teu amigo aqui já viu, né? Agora, muitas pessoas talvez não tenham a chance de ver. Uma coisa é certa, 98% das pessoas têm medo, não tenha dúvida disso. 98% das pessoas falam assim, vai lá na encruzilhada, meia-noite, lá e invoca Satanás da encruzilhada. Porque, encruzilhada por quê? Encruzilhada tem alguma coisa a ver? Tem nada a ver. Mas é uma questão cultural, não é verdade? É uma questão cultural religiosa. Então, você chega para a pessoa e fala, você não tem coragem? Vai na encruzilhada, sexta-feira, meia-noite, invoca Satanás para ele aparecer para você, sozinho, sem ninguém por perto, um local bem escuro, que não tem iluminação. Vai para o meio do mato, um local... Uma estrada dessa que tem no interior, que não passa ninguém, onde você não tem como pedir socorro a ninguém, porque é muito fácil falar isso. Vai lá para a Avenida Brasil, no centro do Rio, é uma encruzilhada, ou então vai para aquela do Caetano Veloso, né? Vai para a rua São João,
com a Ipiranga, no centro de São Paulo, meia-noite, sexta-feira, invoca Satanás lá. É, tudo claro, cheio de gente. São Paulo é a cidade que não dorme, é fácil. Não, estou falando disso. Vai para um lugarzinho no interior, onde não passa ninguém, onde não tem iluminação, só tem coruja, só tem grilo, sapo, e você sozinho, meia-noite, sexta-feira, invoca Satanás lá para aparecer. 98% que estão assistindo a gente aqui, de todo mundo, vai dizer que não vai. E não vai mesmo. Não tem coragem. Entende? Até quem diz que não existe Satanás não tem coragem, cara. Um monte não tem. Entendeu? Porque na hora H o cara treme, cara. Então, no subconsciente, acredita sim que existem seres extradimensionais, cara. E eu digo, é possível. É possível. Não é porque é sexta-feira, nem porque é encruzilhada. É bem possível que se a pessoa estiver sozinha no local, ainda mais na madrugada, sabe, num local bem, ela vai ver não só um demônio, mas um monte. E vou dizer mais, Oliver, 99% de chance de ser criado pela mente da própria pessoa. Está escrito lá que ela era a serpente a mais astuta dos animais, né? Mais astuta dos animais. Não fala que a serpente era aquela serpente do Jardim do Éden, era a figura de Satanás. Mas eu penso, Oliver, que foi uma figura de linguagem usada para falar de Satanás como a serpente, entende? Pode não ter sido realmente serpente, mas Satanás, pode não ter sido Satanás, mas a serpente, pode não ter sido fruta nenhuma, mas apenas uma figura de linguagem, pode ter existido, pode não ter existido, pode ter sido só escrito para a gente saber. Entende? Eu acho que a grande importância disso é que foi escrito, mas não é exatamente do que ocorreu lá, entendeu? Se era, se não era, uma serpente, um diabo, a Satã vestido, fantasiado de serpente, né? Andava, né? Porque a partir dali parou de andar, então não era essa serpente que está aí hoje também, né? Diferente. Esse anjo chamado Samuel, não encontrei hora nenhuma falando sobre essas questões não na escritura, sabe, Oliver? Mas se era um ser extradimensional, vou falar anjo, né? Um ser extradimensional em figura de uma serpente, certamente não era a serpente cascavel, cobra, porque aquela andava, né? Parou de andar naquele momento. Sendo que o Criador nunca fez um animal para virar outro, a não ser uma borboleta, que já foi uma lagarta. Fora essa questão que é normal da natureza, né? Nunca fez rato para virar morcego, é apenas lenda. Também, certamente, nunca fez uma cobra que andava sobre as pernas para depois rastejar. Eu penso mais que é uma figura de linguagem, cara. É como as oliveiras que falavam uma para outra. Até os cedros do Líbano se alegraram. Até os cedros do Líbano se alegraram, dizendo, não vem mais aquele que vinha sobre nós para nos cortar. Né? Se eu não me engano, é Isaías ou então é Ezequiel. Pô, cedro do Líbano, pé de cedro vai dizer, muito obrigado, não vai vir mais cortar a gente. O cedro não fala, o cedro não tem vida humana, né? Ou animal, é um vegetal, é uma árvore. Então é figura de linguagem, né, Oliver? Então, a estratégia do diabo é preparar o planeta para o chefe deles vir reinar, que é o anti-messias. E eles estão preparando, e a cartada final vai ser a redução populacional e a nova ordem mundial, cara. E isso é mais certo que a noite que cai e o sol que se levanta toda manhã, cara. Né? Até porque tem vezes que o sol se levanta e a gente não vê porque a nuvem encobre, né? Mas se levanta. Então, Pedro Inácio, certamente a estratégia hoje, ela está nas mãos desses caras que servem a Satanás, no intento terrível, né, do final dos tempos. Tudo isso porque o Criador permitiu, já sabia e nos falou que seria assim. Mas só que nós estamos vivendo isso, cara, estamos vendo, cara. Né, algo que falou que ia acontecer e ficou para os nossos bisnetos, tataranetos verem, ou geração muito avançada ou futura, não. É algo que essa geração está vendo, cara, esse final terrível. A marca da besta cada vez mais aceita pela população, né? A população clamando cada vez mais pela marca da besta, a marca da besta tão pronta para vir para o mercado e chegando no mercado, e o povo aceitando, e a redução populacional caminhando, e a agenda global triunfante marchando, e a gente vendo isso tudo de forma, vamos dizer assim, sem poder fazer nada, cara. Inoperantes, né? Diante do poderio do sistema. Oliver, se você for falar em entidades extrasensoriais, você vai ver que elas têm uma condição de vida
diferenciada da gente. Não é a vida humana, nascer, crescer, reproduzir, morrer, envelhecer, adoecer e morrer. Não é esse tipo de coisa. Eu penso até que, na verdade, nós temos isso de morrer porque nosso corpo aqui entendeu? Ele é perecível. O corpo nosso, ele não é um corpo glorificado, vamos dizer assim, como está na Escritura, mas é um corpo decadente, né? Fraco. Então, isso acontece com a gente. Esses seres não estão nessa condição nossa, eles estão numa condição diferenciada. Agora, que eles podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, como coisa física, eu penso que é muito, muito diferente do que nós lemos, entende? Nós lemos que o Criador do céu e da terra, ele é onipresente. Ele pode estar em todo lugar e estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas não que anjos ou demônios ou o próprio Ra-Satã tenha condição de ser dessa forma. Eu sei que transpor espaço-tempo, eles transpõem, cara. Aí transpõem. Espaço-tempo não é para eles, não. Eles estão fora do contexto espaço-tempo. Agora, se multiplica em dois e aparece ao mesmo tempo o mesmo ser em dois lugares, eu jamais saberia dizer isso com certeza, cara. Pensar pode, né? Eu penso que não. A questão toda é a cabeça humana, cara. Tinha uma música assim, é a cabeça, irmão, é a cabeça, irmão. A cabeça humana, Oliver, ela vai coletando informações ao longo dos tempos, e essas informações vão formando, vamos dizer, casas, cidades, castelos, paisagens na nossa cabeça, cara. Então, sempre que você ouviu falar, por exemplo, em castelo, vai lembrar de uma casa grande de pedra, entendeu? Porque a mente acostumou com esse tipo de conceito. Sabe, Oliver? Se você ouvir falar em manga, por exemplo, você vai associar, de repente, a uma fruta, porque já chupou muita manga. Mas pode estar sendo dito também da manga da camisa, né? Porque também é manga. Então, Oliver, a mente, ela vai formando ideias, e as ideias vão criando força e raiz na cabeça. Então, quando fala em principado, em príncipe, o que é príncipe, hein? Senão as lendas dos bretões, né? As lendas britânicas, da Inglaterra, sobretudo, que é aquela questão do príncipe encantado, né? O príncipe e a princesa, entendeu? Então, a mente nossa, quando fala em principado ou em príncipe, vem a figura daquele cara com aquela meia calça ridícula, né? Que é aquele, igual ao do conto de amor lá, do Shakespeare, qual é o nome daquele? Do casal? Romeu e Julieta, o Romeu. Então, a figura do príncipe é a figura do Romeu, né? Geralmente. Mas príncipe é apenas principal, cara. Príncipe, quando você vai lá, por exemplo, Judas veio onde o Messias estava orando, no Monte das Oliveiras, acompanhado dos príncipes dos sacerdotes. Os príncipes dos sacerdotes eram quem? Era o príncipe do cavalo alazão, com a princesa? Não é essa figura medieval. Não é o príncipe da Inglaterra, ou dos contos de fada. É as principais pessoas, entende? Então, quando fala principados, está falando nos principais, né? Nos principais. E no meio dos principais, cara, tem lá os demônios, são os principais também. Chega a se dizer nas Escrituras, a gente consegue ler nas Escrituras que o Messias é o cabeça dos principados e das potestades, né? Geralmente, quando fala em potestades, geralmente nas Escrituras, quando fala em potestades e principados, está falando do lado B, vamos dizer assim. Não está falando de coisa boa, não. Na maioria das vezes, né? Principados são os principais que o Criador tem lá, os seres dele. Os seres que fazem o trabalho limpo ou sujo. Para fazer trabalho sujo não depende de um Deus ruim para mandar, não. É nós. Nós é que chamamos os principados para a nossa vida. A pessoa quer esses principados na vida dela, faz o que agrada a ele, ele vai. Ah, não quer? Não dá bola, não dá mole. Tá certo? Segue o caminho, faz igual o pai falou para Caim. Eis que o pecado bate à sua porta, cabe a você resistir a ele. Foi uma dica dada no início, cara, logo em Gênesis, né? Simples. Não precisava depois vir o discípulo do Messias, Tiago, né, e dar a receita para se livrar de Satanás, né? Dar a dica para se sujeitar ao pai, né, e resistir ao inimigo.
É isso, Oliver. Não faço a mínima ideia, cara. Se for sincero com a nossa queridíssima, vamos dizer que nem os anjos sabem. Mas só o Pai que está no céu. Né, Oliver? Tem que, para falar, para responder ela, eu preciso repetir o que disse o Messias, cara. Não, o poder do general supremo, né? O poder do general supremo será dado pelo povo. O povo vai clamar e ele vai vir, né, para poder ser o cara que o povo vai levantar lá em cima. O anti-messias. É o verso 7 aqui, ó. Já que o pessoal, né, ainda gosta um pouco de capítulo e versículo, ó, o verso 7 de Gênesis 4. Olha lá, ó. Se bem fizeres, olha aqui, o Criador falando para Caim. Se bem fizeres, não é certo que será aceito? Tá perguntando, né? Se você fizer o bem, não é certo que será aceito? Né, Oliver? Não fala, se você for evangélico, se você for católico, se você for religioso, não é certo que será aceito? Não, Oliver, o critério não é esse. Se bem fizeres, não é certo que será aceito? Né? Então, qual é o que se deve fazer? Fazer o bem, cara, né? E se não fizeres o bem, aí que ele fala, ó, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Tá certo? Em outras palavras, o que ele está dizendo ali, né? Tem tentação, tem a questão de ir ao lado do inimigo, vá, tá certo? Mas se você não quiser ir, vai fazer melhor e não ir, porque cabe à pessoa mesmo decidir se quer o mal ou se quer o bem, não é verdade? Não é aquela coisa que Satanás está solto e ele agora é um cão raivoso, ele é o lobisomem, ele é o chupa-cabra, onde ele pegar, ele vai arrancar o pescoço. Não, não é. O Rassatã não é um cão raivoso, não é um leão solto, né? Não é o chupa-cabra. O Rassatã está lá. Se não for para o lado dele, cara, pode contar. Pode chegar na encruzilhada, falar qualquer coisa à meia-noite, sexta-feira, que nem o mal vai te atingir. Não vai nem vir Satanás nenhum para tu conhecer ele. Oliver, hoje o planeta, a gente tem o nome dele como Vênus, porque no passado o sistema... É que eu te falo, cara, é um birimbolo, você tem que desembolar a linha que está no chão, cara. Vênus é o quê? Um demônio. Vênus é uma vagabunda lá de Roma, né? Que é uma deusa, né? Que é Afrodite da Grécia. Aí a Afrodite da Grécia é o demônio Vênus em Roma. Então, se você for ver por esse ponto de vista, Lúcifer é um demônio. Lúcifer é Vênus. Vênus é a vagabunda da Semíramis lá em Roma. Então, mas não é por aí o caminho, entendeu? Porque deram o nome do planeta de Vênus, cara. Mas o planeta, aquele que está lá em cima lá, que é uma estrela, que a gente olha daqui e vê a estrela, né? Aquela estrela que a gente vê de manhã, deram o nome a ela de Vênus. E no passado, o nome dela era Lúcifer, portadora da luz. Entendeu como é que é? Então, cara, é uma confusão, literalmente, dos diabos. Se o Rubens foi teólogo algum dia, essas coisas, pastor, eu nunca fui pastor, não. Eu nunca fui pastor. Eu até tive uns livros, umas apostilas de teologia, que eu peguei de um pastor, comprei dele alguns livrozinhos, dei uma olhada lá, mas não é nada de que eu fiz teologia, não. Dei uma olhada lá, foi lá que eu vi sobre Lúcifer. Coincidência, hein? Coincidência, olha. Agora que eu tô lendo. Cara, é que as coisas ficam vagas na sua mente e você não lembra. Mas, pô, coincidência ou não, cara? Hoje o cara perguntou uma pergunta que tem praticamente tudo a ver, cara. Porque a primeira vez que eu vi sobre Lúcifer, que caiu a ficha, foi nessa apostila de teologia, cara. Acredita? Foi lá. Falando da estrela da manhã, que é Lúcifer, no passado e tudo, né? E que o título é do Messias. Né? E foi lá mesmo. Foi uma apostila de teologia. É por isso que a Igreja Católica canta para Lúcifer. Aí o pessoal pensa que a Igreja Católica está fazendo uma missa satânica. Porque a confusão é tão doida, é tão louca. Entendeu, cara? E se você quiser usar de má fé, eu não faço isso.
Mas se quiser de usar má fé, você pega um católico e coloca ele contra a parede. É o paradoxo religioso. Tu fala, pô, e Lúcifer? Vão falar, Lúcifer é o capeta. Ué, e o Papa aí, ó? Lúcifer, matutina, não sei das contas, cantando. Ué, o que é isso? Vocês estão adorando o capeta, o Lúcifer? Entendeu? Então você pega eles no próprio erro deles. Né? Mas é usar de má fé. Eu penso que não é uma coisa muito lógica. Né? Não sei, é uma brincadeira, mas de verdade não. Então, quer dizer, cara, os católicos estão rezando ali, falando do portador da luz, do Messias, que no caso deles não é o Criador, nem o Messias, é o Mitra, é o Deus Sol que é o portador da luz para eles. É uma loucura tamanha. Mas não tem a ver com o zoroastrismo, não. O zoroastrismo é a figura de dois deuses brigando, o deus Lex Luthor e o deus Superman. Superman é o deus da religião católica, e o Lex Luthor é o capeta, é o diabo, é Satanás, sei lá, da religião católica, entendeu? Mas isso surgiu depois da Babilônia, realmente. Mas não está dizendo ali desse adversário de Deus, não, de maneira nenhuma, entendeu? Então não tem a ver com o zoroastrismo, de forma direta. Zoroastrismo é aquilo de que Deus tem um inimigo, o inimigo de Deus é o diabo. Então fica Deus de um lado fazendo uma coisa. Diabo quer dizer, Ra-Satã. Então fica Deus de um lado brigando com Ra-Satã para dar bênção para nós, e o Ra-Satã quer tirar a bênção, e Deus quer dar a bênção, e fica uma peleja. É isso que a igreja evangélica, principalmente, prega. Olha, o diabo está tomando conta da sua vida. Deus quer que você orar por você. Vem na igreja que Deus vai estar do teu lado. Mas se você não vir na igreja, Deus não vai estar do teu lado. Então o diabo vai vencer a batalha. É uns troços desse, cara, que eles ficam falando. Fala até que o devorador vai comer a comida da nossa casa, na nossa cozinha não vai ter comida. Como esse devorador não come comida do rico, cara, só do pobre? Né? O rico, de qualquer maneira, vai lá no mercado, compra queijo, bola, aquele queijo gostoso, do bom, né? Compra as melhores comidas, as melhores bebidas lá e tudo. E o devorador não toca no rico. O rico tem um problema que é fácil resolver. É o problema do dinheiro. Ele vai lá e compra tudo, não tem devorador que dê jeito no rico. Né, cara? Então, é uma história muito mal contada, cara. Se você vê, por exemplo, um cara milionário, pô, que não é dizimista, cara, geralmente não é evangélico. E o devorador, esse aí não vai tocar nele nunca. Por quê? Porque o cara tem grana. Então o devorador só toca, não é em quem não é dizimista, é em quem não tem dinheiro. O devorador só come a comida de quem tá duro, mesmo numa situação difícil. Aí esse vai e pega o dinheiro que tem, dá lá na igreja. Aí acabou, cara. Aí agora que o devorador vai devorar tudo mesmo. Não tem mais dinheiro nem para comprar pão de manhã, as crianças chorando, querendo pão. Vai lá, faz um fubá suado, que chama cuscuz, e faz lá uma coisa qualquer lá, um mingau de fubá, e taca nas crianças, porque não tem o que comer. Porque o devorador já devorou. O devorador é o pastor que a pessoa está dando dinheiro. Pô. Oliver, o Agnaldo Donizete diz que a rebelião está nos profetas. Eu não sei onde ele achou rebelião nos profetas, cara. Não existe, cara, de maneira nenhuma isso aí. Eu penso que ele deve ter levado em consideração a teologia que prega lá Isaías 14, Ezequiel 16, se eu não me engano, né? Que é aquela questão lá envolvendo o rei de Tiro e não Satanás de maneira nenhuma. Eu admiro muito o Papa falar que Jesus é irmão de Lúcifer, sendo que eles defendem que Jesus é Lúcifer. É muito difícil agora o Papa falar que Jesus é irmão de Lúcifer. É mais fácil falar que é o próprio Lúcifer. Atleta do corredor, boa noite, amigos. Se o mundo jaz no maligno, como vamos resistir às coisas ocultas dele, a marca da besta, a tecnologia está em tudo. Tecnologia não é pecado, sabe, irmão? Ir após outros deuses é pecado, mas tecnologia não é. Então, não tem como resistir à tecnologia. Você faz tudo o que der para fazer e não vai atrás de outros deuses, né? Atrás de coisas desse tipo. O Gilberto Martinez mandando um abração. Um abraço para você também, meu irmão. Lúcifer enganou todas as religiões cristãs. Zuelen End. Lúcifer não pode enganar ninguém, o Verimar. Lúcifer é o título que o Salvador tem, está em Apocalipse. Portador da luz. A luz é no Messias que tem luz. Tá certo? As trevas é coisa do adversário da nossa alma. A luz é coisa do lado do Messias. A linha do tempo é uma conotação humana para entender a eternidade, né, Oliver? Por exemplo, no primeiro dia da criação, o Criador criou isso. Primeiro dia, cadê o dia? Amanheceu, tinha sol, não tinha nem sol, como é que era dia? Entendeu como é que eu estou falando? Pô, no primeiro dia sem sol, então não era dia. Depois ele fez o sol, então aí sim começou a contar o primeiro dia. Mas já havia dias antes do sol nascer.
Então, que dia era esse? Não, para a gente imagina uma linha do tempo, porque a gente tem que partir de um princípio, a gente tem que partir de uma ideia. Né? Então, tem que você não ter onde pisar, você faz o chão e pisa nele, para poder você, pelo menos de pé, né, conseguir se equilibrar. Tá entendendo, Oliver? Então, quer dizer, a linha do tempo é isso. Um dia o criador na linha do tempo fez Rassatã, mas quando foi isso? Foi antes, foi depois? Talvez tenha sido depois de ter sido antes. Ou talvez tenha sido antes de ter sido depois. É uma coisa fora do normal, cara. Mas ele criou Rassatã. Rassatã não apareceu sozinho. Sobre Lúcifer, Oliver, cabe dizer o seguinte: a igreja evangélica, ela se agarra em texto que não tem nenhum tipo de conotação a ver com a história deles. Mas eles citam um texto que está em Isaías, outro texto que está em Ezequiel, outro texto que está em Mateus, outro texto que está em Gênesis e texto que está em Apocalipse. Não é para todos esses textos falarem a respeito do assunto deles. Cada texto fala de um assunto diferente, que não tem nada a ver com o outro. Mas eles juntam um pedacinho dessa história, aqui, ali, lá, para amarrar uma história que não existe. E não consegue amarrar. Entende? O texto de cada passagem está dizendo de uma coisa. No texto de Gênesis diz que existia o Jardim do Éden. É um texto. Existe o Jardim do Éden? Existe. Está lá. No outro texto de Isaías está falando do rei de Tiro, que quis se achar que era grande demais. E o Criador mandou o profeta dizer para o rei de Tiro que iria derrubar o rei de Tiro, do poderio que ele se estabeleceu, aumentando em muito o seu comércio, comercializando com as pessoas. E o Criador não se agradava disso e ia derrubar ele. E aí cita que colocou ele em pedras afogueadas, no jardim. Aí, como já leu lá em Gênesis que havia um jardim do Éden, diz que quem estava no jardim era o anjo. Só que em Gênesis, no jardim do Éden, estava a serpente. Não era o anjo, era a serpente. Mas eles amarram a si mesmo. Peraí, o anjo estava lá, era quem? Não, o anjo não estava, era a serpente, cara, que estava lá em Gênesis. Mas eles querem amarrar o rei de Tiro com a serpente, dizendo que o rei de Tiro é Satanás, cara. Aí vai para Ezequiel, aí está lá também que o rei de Tiro diz para... Ezequiel que fala isso, eu confundi, Ezequiel. Aí eles vão agora para Isaías. Aí Isaías fala que os reis da Babilônia vão responder para Isaías. Os reis da Babilônia que respondem para Isaías, dizendo que Isaías é Lúcifer. E que vai jogar ele lá de cima para baixo. Mas os reis da Babilônia que estão falando de Isaías. Não é que Isaías está falando do diabo, que o diabo estava lá em cima e foi jogado para baixo. É tipo assim, o cara quer contar uma história se utilizando de outra história, cara. É complicadíssimo, é uma loucura. Mas é uma loucura sem par, cara, sem par. É pena, Oliver, que as pessoas não conhecem o contexto das passagens que eles citam. Porque se ler o contexto de cada passagem, vai ver que eles são malucos, cara. É uma coisa muito anormal. Ninguém acredita, ninguém pode ler e entender uma coisa daquela se ler o contexto todo. Quando vê os discípulos em Mateus dizendo, Senhor, no teu nome, até os demônios nos obedecem. Nós expulsamos os demônios das pessoas. Aí, nesse momento, o Messias viu quando Rassatã, na eternidade, numa época da linha do tempo que nós não sabemos, que foi jogado do céu para baixo. Mas peraí, onde está dizendo que ele foi jogado do céu para baixo? Em lugar nenhum. Os caras estão dizendo que nessa hora que o Messias viu os caras expulsando o demônio, é que foi visto o Rassatã sendo jogado do céu para a terra. Entende? Mas onde é que está essa história dele jogado do céu para a terra? Uma vez eu perguntei ao pastor, eu falei, pastor, onde é que está a história que foi jogado do céu para a terra? Não, Jesus viu ele sendo jogado do céu para a terra. Tá, se Jesus viu, é porque um dia ele foi jogado. Onde está escrito que ele foi jogado? Não, é ali que está escrito que Jesus viu. Mas ali, pastor, está falando que eram os caras que estavam expulsando o demônio. Não está falando da criação de Gênesis, da época anterior a Gênesis, na eternidade, quando Rassatã foi expulso do céu. Não está falando nada disso. Aliás, não fala disso em lugar nenhum. Mas o pastor não tem explicação, olha. Ele fica só falando, não, é ali mesmo, em Mateus, no Evangelho de Mateus. Aí, cara, junta com a velha serpente, que o anjo contendeu com o diabo e jogou lá de cima, que está no Apocalipse, que é futuro, cara. Ah, meu pai, aí, cara, é futuro nosso, né?
Então, Oliver, eles fazem para poder tentar explicar o que a Igreja Católica inventou. É tipo a Globo. Surge uma porcaria qualquer e sai na internet, e todo mundo vê que aquilo é mentira. A Globo corta um dobrado, cara, para fazer matéria para desmentir, para tentar limpar a coisa para os senhores do mundo. Mesma coisa, a Igreja Protestante corta um dobrado, cara, sabe, para poder explicar uma coisa que a Católica inventou. Negócio de anjo que era bom e ficou ruim, ou que virou maldito, ou que foi jogado do céu, sei lá o quê. Aí depois junta isso tudo com a ideia do Jerônimo, que colocou a palavra Lúcifer na Vulgata, que não tinha. Não falava negócio de Lúcifer, né, portador da luz. Que Jerônimo colocou. Aí pronto, aí acabou de sujar tudo, cara. Acabou de sujar. A própria Igreja Católica faz músicas para Lúcifer, porque entende que Lúcifer não é Satanás. Aí vem os satanistas, cara, e adora Lúcifer. Aí, cara, é um balaio do doido. O cara que quer ser ateu, ou que não quer ser ateu, mas vira ateu, é por culpa do cristianismo. O cara que vai ser satanista é por culpa do cristianismo. O cara tá puto com o cristianismo, tá puto com tudo isso, vai ser satanista. Aí quando vai ser satanista, vai adorar Lúcifer no satanismo. É loucura. Vou acabar ficando louco, se é que eu não acabei. De vez em quando eu só penso nessas coisas, eu nem falo, aí já sai rindo assim, igual eu tô agora, eu penso, esse homem é louco. É mesmo. Não, o Satanás só é injustiçado no momento em que chega, por exemplo, Judas e chega também Pedro para defender ele, cara. Porque aí ele está sendo injustiçado porque esses caras aí que estão aí são piores que ele. O papel de ser pior não pode ser roubado por outro. Entendeu? O papel de ser pior tem que ser de Ra-Satã. Imagina, por exemplo, você ver David Niven, um grande ator do passado, se desdobrando para fazer o filme A Volta ao Mundo em 80 Dias. Daqui a pouco chega quem? Cantinflas. Um cara do México, Mário Moreno, um ator comediante mexicano, e rouba a cena do David Niven. O filme antigo de 53, cara, A Volta ao Mundo em 80 Dias, todo mundo que foi no cinema ia ver o Cantinflas, e não o David Niven. David Niven ficava injuriado com isso, mas fazer o quê? O Cantinflas era show de bola, o ator mexicano, do mesmo jeito, cara. Esses caras querem roubar a cena do diabo, cara. Aí chega, do Ra-Satã. Aí chega Pedro, chega Judas, segunda carta de Pedro, epístola de Judas, descendo o cacete neles. Porque eles querem ser pior do que Satanás e não pode. Aí então o Satanás está sendo injustiçado. Por quê? Porque esses caras estão sendo pior do que ele, quem tem que ser pior é Satanás. Fora isso, não tem justiça. A Satã não é um ser humano para saber essas questões de justiça. A justiça humana para o Criador é como mods usado, como absorvente higiênico. Está escrito, é como trapo de imundícia. Né? Trapo de imundícia é o absorvente higiênico. Que não seja nada imundo, porque é coisa natural que as pessoas têm. Mas na Escritura fala sobre isso, né? Dessa forma, por isso que eu estou repetindo. Então, também a justiça humana é uma coisa, a justiça do Criador, desses seres divinos, esses seres extradimensionais, é outra coisa, é outro parâmetro. Não tem a ver com isso. Agora, alguém faz a pergunta aqui, Oliver, se Lúcifer é o diabo do sistema religioso. Ou seja, Lúcifer, sendo o Messias, é adversário do sistema religioso. Não, o sistema religioso é que é adversário do Messias. O Messias nunca foi adversário de ninguém. Oliver, outra coisa que a pessoa precisa se preparar também é com relação à mente, né? Preparar já a cabeça. Por quê? Porque na hora que vir a marca da besta mesmo, seja chip ou não, as pessoas não vão ter outro jeito de comprar ou vender, né? Se nós estivéssemos vivos até lá também, mesma coisa. Nós não vamos ter meio para sobreviver, cara, vai morrer. Então tem que estar com a mente preparada para isso. Se não tiver formado esse tipo de conceito na mente, de forma forte mesmo, efetiva, vai acabar cedendo e colocando a marca, e vai ser muito triste. Então a gente tem que preparar nossa mente, nosso consciente, preparar também as nossas crianças, né? Os filhos, os netos, as pessoas futuras, com respeito a isso, cara, para que não aceite essa marca. De jeito nenhum, na mão nem na testa. O vídeo que o nosso queridíssimo Pedro Inácio mandou é de umas pessoas fazendo autoflagelo, que é batendo-se em si próprio com coisas de ferro nas costas, saindo muito sangue, o chão todo cheio de sangue, e é um culto religioso. Ele pergunta se aquilo é coisa de Ra-Satã. Na verdade, os homens que criam as religiões, né, Oliver? E também as liturgias. E isso, na verdade, é um pecado, porque está fazendo isso para deuses, para divindades. E o Criador não se agrada à iniquidade. Então, os homens criam religiões, criam deuses, criam tudo isso, né?